Se você quer engravidar em 2026, esse vídeo com certeza vai te poupar muito tempo e frustração com os testes negativos. Isso porque existe um erro que eu vejo praticamente todas as tentantes cometendo e eu mesma já cometi quando eu era tentante. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia Nicoletti, sou naturopata, especialista em tratamentos naturais e aqui eu tô há mais de 7 anos ajudando mulheres como você a conseguirem engravidar naturalmente. Quando eu tava tentando engravidar, eu achava que eu precisava ali estar sempre fazendo mais tratamentos, mais exames, mais tentativas e mais. Eu sempre achava que eu tinha que fazer cada vez mais, porque se eu não tava conseguindo engravidar, eu não tava fazendo o suficiente. Mas foi aí que eu errei. Porque isso só me deixava cada vez mais ansiosa, isso só me deixava realmente preocupada, achando que eu não estava fazendo o suficiente, que eu não estava fazendo tanto de tratamento o suficiente. Então eu acabava me comparando também com as tentantes que estavam engravidando. Eu sempre estava acompanhando ali os relatos positivos na internet e eu sempre acompanhava tudo aquilo e eu ficava, meu Deus, mas eu não estou fazendo tanto de tratamentos possíveis, eu não estou fazendo o suficiente, porque não é possível. O tanto de gente que consegue engravidar e só eu não, realmente tem algo que eu não tô fazendo, então eu tava sempre buscando fazer mais e mais, com aquela sensação de estar realmente atrasada, ficando pra titia, porque eu via realmente todo mundo à minha volta engravidando, era relatos de positivo na internet, era cunhadas que engravidavam mesmo sem querer, até mesmo usando anticoncepcional, era amigas que às vezes tinham parado o anticoncepcional para tentar engravidar e em um mês já conseguiam positivo, enquanto eu tava ali há 2, 3 anos tentando engravidar, fazendo de tudo e mesmo assim não conseguia. Mas é claro que tudo isso só me afastava do meu positivo e hoje o maior erro das tentantes em 2026 é realmente tentar engravidar sem entender o próprio corpo. Então a maioria quer seguir sim ali as dicas da internet, uma dica aqui, outra dica ali, quer pegar um tratamento aqui, outro tratamento ali, quer fazer cada vez mais, então quer usar mais vitaminas, quer usar mais chás, quer fazer garrafada, quer fazer chá, quer usar vitamina, quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, achando que dessa forma vai ter resultados mais rápidos e não é bem assim. Quer seguir o tratamento de outras tentantes porque viu que funcionou para fulana de tal, ou até mesmo porque fulana de tal tem o mesmo diagnóstico que o meu, então eu vou seguir esse tratamento que ela fez, vai funcionar para mim também, já que funcionou para ela, ela tem o mesmo diagnóstico que o meu, vai funcionar para mim também. E é aí que a maioria erra, porque não é porque fulana de tal tem o mesmo diagnóstico que o seu, que o tratamento que funcionou para ela vai funcionar para você, até porque são corpos diferentes, organismos diferentes, e por mais que o diagnóstico pareça ser o mesmo, as alterações hormonais ali podem ser diferentes, os hormônios são diferentes, e existem vários outros fatores que podem estar te impedindo de engravidar e que no caso dela não estavam. A maioria também acaba querendo pular etapas, então em vez de passar ali por todas as fases da tentativa, porque sim, existem fases para a gente conseguir engravidar e a maioria que para o anticoncepcional não entende muito bem isso e acaba passando meses ou até anos tentando engravidar. Então, muitas das vezes, a maioria das tentantes quer sair pulando etapas, então ao invés de você passar pelo processo ali de limpar o seu corpo depois que você para o anticoncepcional, ou mesmo que você nunca tenha tomado anticoncepcional, você precisa passar por um processo de limpeza do seu corpo, de desintoxicação, desinflamação do seu organismo, para só depois você começar a equilibrar os seus hormônios, aumentar a sua fertilidade, estimular a ovulação, regular a menstruação, tratar o seu diagnóstico caso você tenha. Só que a maioria quer pular logo para estimular a ovulação. A maioria quer sair ovulando cada vez mais e mais, como se a saída para engravidar fosse ovular mais. Só que a gente realmente entende que se ovular mais fosse a saída para engravidar, a maioria já estaria grávida, porque o que tem de gente usando indutores de ovulação por conta própria para conseguir engravidar não está escrito. Então, ovular mais não vai te fazer engravidar mais rápido. E eu acho que você já percebeu. Afinal, a gente tem fases do nosso ciclo, não são à toa. Após a ovulação, a gente tem uma fase muito importante para o nosso ciclo e para a nossa gravidez também, que é a fase lútea. Na fase lútea, se você não cuida dessa fase lútea, se você tem uma fase lútea deficiente, se você tem ali uma falta, uma deficiência de progesterona, você também acaba tendo problemas nessa fase lútea, e é na fase lútea
e essa fase depois da ovulação que a gente tem a implantação do nosso embrião. Se essa implantação não for bem sucedida, essa gravidez não acontece e você não tem o positivo. Então não basta só você querer ovular mais, ovular mais, ovular mais, se você não cuida de toda a fase do seu ciclo menstrual, de todo o seu corpo. É exatamente por isso que a fertilidade não funciona no Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso copiar e colar. Não dá para você seguir o protocolo, o tratamento de outra tentante, achando que porque funcionam para ela, vai funcionar para você. Ou até mesmo sair copiando os milhares de tratamentos que a gente tem na internet. E isso só foi piorando de 2024, 2025 para cá, porque hoje em dia a gente tem informação demais na internet, o que tem de dicas para engravidar, tratamentos para engravidar, seja aqui ou nas redes sociais, você encontra aos montes muita informação, mas clareza de menos. E aí, com tanta informação, o nosso corpo ele acaba travando, sim, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou às vezes a gente fica com tanta informação na cabeça que a gente já não sabe mais o que fazer. A gente começa a ver um tratamento aqui, uma dica ali, uma coisa aqui, outra coisa ali, que a gente fica perdida, a gente não sabe em quem acreditar, a gente não sabe que tratamento seguir, a gente não sabe o que fazer, ou muito menos por onde começar para conseguir o nosso positivo. E aí o nosso corpo realmente fica confuso, principalmente o nosso emocional. E eu vejo isso hoje em dia claramente nas mulheres que me procuram, né? As mulheres que procuram a minha ajuda, porque a maioria já tentou de tudo, a maioria já fez muito tratamento, a maioria já buscou ali ajuda médica, já fez tratamento médico, já fez tratamento, né, da internet, já fez de tudo e mais um pouco. E ali o corpo já está sobrecarregado, o corpo já está intoxicado, o corpo já está travado, não está mais respondendo aos tratamentos, por melhor que seja. Esse corpo já intoxicou, ele já está sobrecarregado. E aí a maioria acaba chegando até mim, buscando minha ajuda, frustradas e exaustas, porque tem aquela sensação de que elas já fizeram de tudo e nada mais funciona. Mas isso não é falta de vontade, não é falta de força realmente da tentante, é falta de direção, é falta de clareza nesse caminho. Quando a tentante para de buscar soluções genéricas, dicas aleatórias e começa a realmente respeitar o próprio corpo, entender o próprio corpo, tudo isso muda, porque ela começa a entender que o corpo dela é único e não existe um tratamento que vai funcionar para ela e vai funcionar para outra. E com isso a gente tem menos ansiedade, mais constância, porque você entende que não é do dia para a noite que você vai engravidar e que você vai regular os hormônios, vai desintoxicar o seu corpo. Você começa realmente a fazer os tratamentos entendendo que tudo são fases e que você precisa passar por essas fases. E é claro, você começa a realmente perceber os sinais mais claros no seu próprio corpo. Tem muita tentante que passa meses ou até anos sem nem reconhecer os próprios sinais do corpo no período fértil, que é o período mais importante para uma tentante. A maioria não vê muco elástico, a maioria não sabe os sintomas ou não conhece, não consegue reconhecer os próprios sintomas de ovulação no próprio corpo. E com isso, quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a fazer toda essa mudança, os sinais ficam mais claros, a gente começa a realmente perceber toda essa mudança no corpo. Até porque quem engravida não é quem faz mais, quem tenta mais, quem usa mais tratamentos, e sim quem faz na hora certa e no momento certo. E é exatamente por isso que eu criei a minha mentoria. Porque na mentoria eu ajudo mulheres a conseguirem sair desse caos de muita informação que a gente tem na internet e seguirem um caminho claro e adaptado principalmente ao diagnóstico, à realidade, à rotina delas. Por isso, se você quer engravidar em 2026 sem continuar cometendo esses mesmos erros, sem continuar nessa roda de hamster só cometendo os mesmos erros, se frustrando com os negativos, às vezes até com ciclos irregulares, sem menstruar, o link da mentoria está aqui embaixo. É só você fazer a sua aplicação. E se você estiver no momento de participar dessa mentoria, eu mesma vou te chamar para conversar. E claro, se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa o seu like e se inscreve por aqui.